Na arte do romance publica um glossário de 71 palavras destinadas aos seus leitores e, sobretudo, tradutores, clarificando termos que utiliza com frequência nos seus romances. Não existe nenhuma entrada consagrada à Praga, mas sim ao país Checoslováquia. Nunca utilizo a palavra Checoslováquia nos meus romances, apesar de geralmente aí estarem situados. Esta palavra composta é demasiado jovem, nascida em 1918, sem raízes no tempo, sem beleza, é traída pelo seu caráter composto, que não deu provas temporais da coisa denominada. Se ainda é possível fundar um Estado sobre uma palavra tão pouco sólida, tal não é possível quando se trata de um romance. É por isso que emprego, para designar o país dos meus personagens, a velha palavra Boêmia. Do ponto de vista da geografia política, não é correto. Os meus tradutores protestam frequentemente. Mas do ponto de vista da poesia, é a única denominação possível. São inúmeras as evocações da cidade de Praga na obra de Kundera, pequenos apontamentos, onde basta nomear a cidade para que surjam memórias visuais e auditivas, onde o peso das feridas da história está quase sempre presente. No romance de 1983, A Insustentável Leveza do Ser, podemos ler: A antiga Câmara Municipal do século XIV, que antes ocupava um lado inteiro da praça, há 27 anos que se encontra em ruínas. A Segunda Guerra Mundial mutilou horrorosamente Varsóvia, Dresden, Colónia, Budapeste, Berlim. Mas os seus habitantes reconstruíram-nas e, de uma forma geral, capricharam em restaurar escrupulosamente os bairros históricos. Os habitantes de Praga sentiam-se inferiorizados com essas cidades. O único monumento que a guerra lhes destruiu foi a antiga Câmara Municipal. Decidiram, portanto, conservá-la assim, com medo que o primeiro polaco ou o primeiro alemão que passasse os censurasse por não terem sofrido o suficiente. É no exílio e na experiência da distância que Kundera constrói e reconstrói as imagens da cidade. No romance O Livro do Riso e do Esquecimento, de 1978, primeiro romance escrito em França, o regresso ao país natal evocado na narração, antes mesmo da queda do regime comunista, torna-se possível graças a uma amnistia que se aplica aos que deixaram ilegalmente o país depois de 1968. Essa possibilidade é equacionada de forma quase obsessiva pelas personagens. Quando vais a Praga, ela continuou a servir cafés e nunca mais telefonou para Praga. Descrever Praga é descrever uma cidade que perde constantemente a memória toponímica. Nesse mesmo romance, Kundera evoca o nome de uma rua, paradigma da incessante mudança de denominação. A rua onde Tamina nasceu chamava-se Rua Schwerinova. Foi durante a guerra e Praga estava ocupada pelos alemães. O seu pai tinha nascido na Avenida Czernokostelekta, Avenida da Igreja Negra. Foi sob o Império Austro-Húngaro. A mãe instalou-se em casa do pai na Avenida Marechal Foch. Foi depois da guerra de 14-18. Tamina passou a infância na Avenida Stalin e foi à Avenida Vmoadri que o marido a foi buscar para a levar para o seu novo lar. No entanto, era sempre a mesma rua, apenas lhe mudavam o nome, constantemente, lavavam-lhe o cérebro para a embrutecer. Pelas ruas que não sabem como se chamam, pairam os espectros dos monumentos derrubados. Derrubados pela Reforma Checa, derrubados pela Contra-Reforma Austríaca, derrubados pela República Checoslovaca, derrubados pelos comunistas. Até as estátuas de Stalin foram derrubadas. No último romance de Kundera, A Ignorância, escrito diretamente em francês, Kundera encena o regresso de dois antigos exilados checos 20 anos depois da sua partida, tal como Ulisses, a quem são ironicamente comparados. O escritor descreve nesta última obra, de forma amargurada, as rápidas transformações sofridas em Praga, fruto da abertura ao Ocidente e da globalização.
Abandonada e descurada na época do comunismo, Praga despertou diante dos olhos dele. Ficou povoada de turistas, abrilhantou-se com lojas e restaurantes novos. Enfeitou-se de casas barrocas restauradas e pintadas de fresco. Prague is my town, exclamava ele para consigo. Estava apaixonado pela cidade, não ao jeito de um patriota que procura em cada canto do país as suas raízes, as suas recordações, o rastro dos seus mortos, mas como um viajante que se deixa surpreender e maravilhar, como uma criança que deambula, deslumbrada, num parque de diversões e não quer voltar a deixá-lo. Tendo aprendido a conhecer a história de Praga, perorava longamente, perante quem queria ouvi-lo, sobre as suas ruas, os seus palácios, as suas igrejas, e dissertava até ao infinito sobre as suas vedetas. O parágrafo conclusivo do romance deixa em aberto e em suspensão a obra, com o regresso do herói à Dinamarca, país onde se exilara 20 anos antes. Apanhou um táxi e partiu para o aeroporto. Era já noite. O avião levantou em direção a um céu negro. Depois, mergulhou nas nuvens. Ao fim de alguns minutos, o céu abriu-se, sossegado e amistoso, semeado de estrelas.